Romanos capítulo 3, verso 23, eu queria falar para você sobre o tamanho da ofensa. Preste atenção nisso. Pecar significa literalmente errar o alvo. É isso que a palavra pecar significa, errar o alvo. Em que sentido, pastor? Deus dá um direcionamento, Deus dá uma ordenança, Deus posta uma lei e essa lei não é cumprida, você sai disso, desvia, erra o alvo. Mas entenda também que pecado pode ser considerado um crime, uma ofensa contra a lei de Deus, contra a ordenança de Deus. Todos acharam? Quem está anotando, escreva o tamanho da ofensa. Diz assim o texto, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituir significa tirar de uma posição. Qual era a posição que o homem ocupava? Posição de liderança, posição de governo. Ele foi criado para governar sobre a terra, para ser um representante de Deus. Mas na hora que ele quebra esse ordenamento, essa ordenança, e você lembra qual foi? Deus só tinha dado uma lei para ele lá, uma só uma. Você pode comer de tudo que tem aqui nesse jardim, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, nem vai tocar nela. Era só esse o mandamento. E mesmo sendo só um, o homem e sua mulher quebraram a lei e pecaram. E a partir do momento que desobedecem a Deus, eles cometem um ato de rebelião, rebeldia contra o reino, contra o rei, contra Deus, e eles não podem mais ter a mesma condição que tinham. Então ele é retirado do jardim, você conhece a história, e a morte entra no mundo por causa do pecado. Atenção a isso. A morte entra no mundo a partir do pecado, não antes. O homem foi criado para ser como Deus, por isso, imagem e semelhança, não em poder, mas em eternidade. Ele seria eterno e eternamente em comunhão com o Senhor. Mas na hora que quebra-se a lei, ele perde essa condição e torna-se mortal. E diz então a palavra de Deus que eles são retirados e a morte entra no mundo. Adão viveu mais de 900 anos, mas morreu. E a partir daí, a cada geração, o homem foi ficando cada vez mais suscetível à morte. Se você consegue ler o Gênesis, o livro de Gênesis, você observa que isso é bem claro. Os primeiros homens viviam mais de 800 anos. E isso vai diminuindo, até Deus dizer: chega. Da era de Noé, chega, é pecado demais, não dá para suportar mais ver isso. E Deus então aniquila toda a raça humana. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Todos pecaram, porque essa é uma dificuldade que algumas pessoas têm. E elas dizem: não, eu não pequei. Como é que pode eu ser condenado por um erro que eu não fiz? Eu queria que você entendesse isso aqui nessa noite. Por favor,
Quem está anotando, anote isso. A morte é a destituição da glória de Deus para nós. Ela é a marca que nós fomos destituídos da glória, perdemos a eternidade em santidade com Deus. E a marca disso, o pagamento disso, o salário do pecado é a morte. Está claro, irmãos? Em Êxodo, se não der tempo de você abrir, quem não tem muita habilidade para abrir, anota, depois você vê em casa. Se não der tempo de anotar, quando terminar o culto, você me procura que eu dou para você a referência que faltar. Eu preciso adiantar agora. Êxodo, capítulo 33, no verso 20, diz assim a palavra de Deus: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Esta era uma resposta de Deus a Moisés. Moisés andava com Deus e nasceu nele um desejo de ver a face do Senhor. Ele tinha a presença de Deus marcante. Certa vez Moisés subiu no monte e ficou tanto tempo na presença de Deus, que quando de lá desceu, o rosto dele brilhava como uma luz. E ele teve que cobrir-se com véu, com medo dos israelitas começar a adorá-lo como um Deus, de tanto brilho que ele tinha. E ele pede a Deus: Senhor, eu quero ver tua face. E Deus responde isso: nenhum homem verá a minha face e viverá. Por quê, pastor? Porque ele havia perdido a eternidade, ele havia perdido a glória, e a partir de então o homem não conseguiria mais suportar a grandiosa presença de Deus. Uma vez me pediram um exemplo sobre isso: pastor, eu não consigo entender bem isso. Eu disse: olha, mal comparando, seria você chegar a 10 metros do sol. Dá para entender isso? A glória, o poder de Deus. Só lembrando que o nosso Deus, ele mede o universo. Não é nossa galáxia não, viu? A Bíblia diz universo, contando em palmos. Amém? Então o homem não pode, por causa do pecado, suportar a face de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que Ele nos amou e nos ama tanto, que mesmo o homem ter se tornado rebelde, o Senhor não quis que ele permanecesse na morte. E Deus então cria um plano para trazer o homem de volta a essa comunhão que ele havia perdido. Em Romanos, novamente, agora no capítulo 5, no versículo 12, mostra o pecado na humanidade, fazendo com que a morte passe de geração para geração. Diz assim o texto sagrado: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e eu gostaria que esse texto ficasse bem claro para quem tem pensamentos feministas. Se a Bíblia fosse machista, ela diria: portanto, por causa de uma mulher, porque arrisca quem come primeiro é Eva. Olha como Deus é justo. Eva come primeiro, mas Adão foi criado primeiro. Ele é mais velho, ele tem mais responsabilidade. E diz aqui o texto: como por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte só tem acesso ao mundo por causa do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda há dificuldade de alguns entenderem isso,
Tenta entender da seguinte maneira: se fosse uma questão biológica, uma questão de genes, é comum que as gerações passem adiante características genéticas. Por exemplo, aqueles que se estabeleceram na África e próximo à linha do Equador têm a tendência de ter mais melanina no corpo. Por essa razão, você observa que na linha do Equador os povos são de pele morena e negra. Claro que descendentes viajaram para outras partes e essa característica passou a ser vista em outros países, mas originalmente você vê dessa maneira. Característica sendo passada adiante. Tenta imaginar isso no âmbito espiritual. Da mesma forma que biologicamente falando é possível passar adiante uma característica, espiritualmente isso também é possível. Por essa razão é que existem maldições que passam de geração para geração. Por essa razão o pecado também passa de uma geração para outra. Filho de pecadores nasce pecador. Graças a Deus por sua justiça, porque mesmo sendo pecadores, bebês e crianças, até o limite do entendimento de certo e errado, são pecadores, mas Deus os considera inimputáveis. Você está me entendendo? Eles nasceram pecadores, mas não têm consciência disso, então Deus não os considera como culpados. Se eles morrem enquanto bebês, morrem enquanto criança até a idade da inocência, que hoje nós não sabemos mais classificar, não sabemos mais. Antes você tinha um garoto, uma garota de 12, 13 anos brincando inocentemente uns com os outros. Hoje em dia você não tem mais essa segurança, que é arriscado a menina ficar grávida. Sim ou não? Sim ou não? Ora 13. Ora 13. Você sabe que houve uma mudança muito estranha na humanidade. Houve uma época que uma garota de 14 anos tinha corpo de menina, sim ou não? Hoje você vê de 8, 9 anos já com corpo de moça. Alguns de 13 anos com corpo de mulher. Várias com 13, 14 anos já mãe. Você está me entendendo? Então, limite da inocência, não sabemos mais. Está cada vez mais diminuindo esse limiar. Você não consegue mais identificar com tanta clareza se uma criança de 7 anos é inocente. Não dá mais. Mas enquanto for inocente e morrer, está salvo. Amém? Então o pecado passa de geração em geração, e por causa dele, a morte. Isso ficou claro para você? Mas Deus queria nos trazer de volta, Ele desejou nos trazer de volta, e Ele estabeleceu uma lei para que o homem fosse perdoado. E quando eu falar homem, entenda a humanidade. Não estou falando só a pessoa do sexo masculino, estou falando humanidade. Deus estabelece uma ordem, uma lei, para que a raça humana pudesse ser perdoada. Por favor, em Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Atenção, quase todas as coisas, pela lei, são purificadas através do sangue.
E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deixa eu explicar isso aqui. Não se preocupe em tentar achar. Se não der, irmãos, preste atenção, é melhor. É melhor você prestar atenção. Quando ele fala de quase tudo ser purificado pelo sangue, não está falando de você tirar sangue de ninguém. Ele não está falando de violência. Ele está falando de um ato de sacrifício. Porque o pecado, ele só pode ser pago com a morte. Por favor, isso é importante. O salário, o pagamento do pecado, diz a Bíblia e não sou eu, o salário do pecado é a morte. Só pode ser pago o pecado com a morte. Morreu, apaga o pecado. Amém? Só não esqueça que a Bíblia não fala só de uma morte, fala de duas. Não é só a morte do corpo, é necessário também a morte do espírito. Mas como matar o espírito se ele é imortal? Essa é uma dúvida de muita gente. Pois é, a Bíblia não fala de extinguir. A Bíblia não diz que vai deixar de existir. A Bíblia diz que vai ser aprisionado. Tem uma prisão eterna para o pecado, para o pecador. E não pense que é um inferno, não. O inferno é temporário. A prisão definitiva chama-se lago que arde com fogo e enxofre. Diz a Bíblia, esta é a segunda morte. Nesse lago de fogo que arde com fogo e enxofre, é colocado todos os pecadores, todos os demônios, o próprio Satanás e o inferno é colocado lá dentro. E essa distância eterna de Deus é que de fato significa a morte. Você está me entendendo? Por isso que eu falei que ia recordar algumas coisas e alguns iam aprender coisas novas. Preste muita atenção a isso, por favor. Ele diz quase todas as coisas. Por que não todas? Porque, por exemplo, quem comete suicídio não tem mais como resgatar. Perdoe-me se isso te fere, se isso te machuca. Perdoe-me, vocês que ouvirão isso depois. Mas é a minha obrigação falar para você a verdade como ela está escrita. Mas tem uma outra coisa. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem sangue que purifique isso. Blasfemou contra o Espírito Santo, assinou uma sentença eterna de perdição. Eu já expliquei na igreja que a palavra danado significa destinado para o inferno. Danar-se significa ir para o inferno. Danação significa obra do inferno. Então, quando alguém diz blasfemou contra o Espírito Santo, danou-se. Isso é literal. Isso é literal. Não dá para pagar esse pecado. Está claro, igreja, até aqui? Hoje eu sinto vocês atentos. Hoje eu estou sentindo. Olha para o irmão aí. Hoje a turma está atenta, não está prestando atenção. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, pastor, derramar o sangue. O senhor falou aí que o pecado só pode ser pago com a morte. O que Deus fez? Ele encontrou um meio de substituição. Porque evidentemente, se você morrer, pagou o pecado, pagou. Mas acabou-se vida, morreu. Deus ensinou e disse ao seu povo: vocês vão escolher animais. Às vezes eram
Bois, às vezes, eram cordeiros, ovelhas, bode, cabra. Dependia muito do pecado. Você vai imaginar que quanto mais pecado, mais animais tinham que ser mortos. A lei era: não peque, mas se acontecer de pecar, esse pecado só pode ser pago com sangue, representando a morte. Só que o homem não parou, irmãos. O que eles faziam? Pecavam, matavam animal. Pecavam, matavam animal. Pecavam, matavam animal. E continuavam nesse ciclo pecando. Então Deus disse: vai ser diferente. Um só sacrifício vai valer para sempre. Depois eu queria que você lesse em Números 29. Depois havia uma exigência, porque não importava se fosse boi, se fosse cordeiro, ovelha, cabra, bode, vaca, não importava, tinha que ser um animal perfeito. Guarde isso, isso é importante. Tinha que ser um animal perfeito. Perfeito significava sem doenças, sem ser deficiente, sem ser manchado, maculado de alguma maneira. Tinha que ser um animal perfeito. Essa era uma regra inquebrável, imutável.